Olá, é um privilégio poder ajudar você. Dizem que os melhores enfermeiros um dia foram pacientes. Eu sou uma sobrevivente da dor, do sofrimento, da tristeza, da mágoa, da falta de perdão e da inexistência paterna. Eu tive duas escolhas: viver a vida sentindo pena de mim mesma ou acreditar que era possível ser feliz. E eu acreditei que eu podia tomar controle da minha vida e das minhas emoções. E eu passei por um processo longo e doloroso de cura interior. Eu acredito que cada pessoa que já foi ferida na sua alma tem condição de viver feliz, tem condição de tomar controle de si mesmo e das suas emoções. Nessa palestra, você vai aprender a se controlar, você vai aprender a entender que todas as pessoas que foram feridas um dia podem voltar a sorrir. Eu acredito que Deus tem uma história linda e maravilhosa para você. Desfrute dessa palestra, em nome de Jesus. Eu quero começar essa palestra de cura da alma fazendo uma oração por você. Eu sei que no processo de cura, Deus precisa de estar envolvido completamente na nossa vida. Sozinhos é impossível recebermos a cura para a nossa alma. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, o Senhor nos conhece. Eu oro para que o Senhor alcance essa pessoa que está me assistindo neste momento. Eu oro, Espírito Santo, para que uma grande obra seja feita nesta vida. Aquilo, Espírito Santo, que só o Senhor tem competência para fazer. Faça agora, amado Espírito. E nós prometemos que daremos a Ti, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém e amém. Querido, no Salmo capítulo 39, no versículo 14 da Bíblia da tradução hebraica, diz o seguinte: liberta-me para que eu recupere as minhas forças, antes que eu me vá deste mundo e termine a minha existência. O salmista está dizendo: Senhor, me liberta. Uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa presa. Ela está enclausurada. Todos nós que estamos na nossa casa, que estamos livres fisicamente, não temos corrente nas mãos e nem cadeias nos nossos pés. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão presas emocionalmente. Prisões emocionais nos prendem. O salmista está dizendo: Senhor, me liberta para que eu recupere as minhas forças. Feridas na alma suga a nossa energia, suga a nossa força de viver. Uma pessoa ferida emocionalmente, ela não tem força para ler a Bíblia, ela não tem força para orar, ela não tem força para trabalhar, ela não tem força para ser aquilo que ela deveria ser, que ela gostaria de ser. E o salmista continua dizendo: liberta-me para que eu recupere as minhas forças, antes que eu me vá deste mundo e termine a minha existência. Queridos, a nossa vida tem prazo de validade. O salmista está dizendo: Senhor, me liberta para que eu recupere as minhas forças antes que eu me vá deste mundo e termine a minha existência. Cada um de nós vamos viver aqui nessa terra de forma limitada. Há uma etiqueta invisível em cada um de nós e ela nos fala a nossa validade. Se você está vivo, é porque você está dentro do prazo de validade. Mas a vida é curta, precisamos viver. Respirar não é viver, é existir. Há muitas pessoas que não estão vivendo uma vida correta, vivendo uma vida saudável, vivendo uma vida abundante, uma vida feliz. Estão apenas respirando. Respirar não é viver. Assim como mostrar os dentes não é sorrir. Precisamos viver uma vida, a vida que Deus tem para nós. Eu conheci um senhor que por muitos anos da vida dele, por causa de uma decepção, ele não conseguia andar, ele parou de falar, ele parou de viver. Biologicamente, ele estava vivo, mas emocionalmente, ele não estava vivendo a vida na abundância. Passou-se muitos anos em cima de uma cama, sem poder ir à cozinha, sem poder fazer as coisas normalmente. Ele estava vivo, ele estava respirando, mas não estava vivendo. Deus quer que vivamos a nossa vida. Eu costumo dizer que a melhor forma de começar o dia é lendo o jornal. E aí eu estou mesmo lendo o jornal.
Mas não vá para a sessão de política, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa que lhe desagrade. Também não vai para a sessão policial. Tem muito sangue, você vai começar mal o seu dia. Vá para a sessão de óbito. É isso mesmo. E leia todos os nomes ali na sessão de óbito. Todos os nomes sem pular nenhum. E no finalzinho você vai chegar a uma tremenda conclusão. O seu nome não está ali. Você precisa viver. Você está vivo. Todas aquelas pessoas cujos nomes estão ali dariam tudo para estar no seu lugar. Você precisa viver. Respirar não é viver, é existir. Eu sei o que eu estou dizendo. A minha mãe sofreu de depressão por muitos anos. Ela queimou etapas da vida dela. Ela não dava conta da dor da alma. E por muitos anos ela ficou em cima de uma cama, sofrendo depressão. Ela não me viu crescer, ela não me viu passar pela adolescência, porque ela estava tão presa emocionalmente e ela não conseguia ser aquilo que ela gostaria de ser. Uma criança ferida pode se transformar num adulto doente da alma. Crianças que passaram por dificuldades. Uma criança que viu o que as crianças não deveriam ver. Uma criança que foi tocada de forma indevida. Uma criança que sofreu algum tipo de abuso pode, durante toda a sua existência, se sentir suja, se sentir imunda. Uma criança que passou pelo doloroso caminho do divórcio dos pais. E eu costumo dizer que uma família rompida gera filhos quebrados. Uma criança que passou por humilhações, por comparações, uma criança ferida pode vir a ser um adulto doente da alma. E eu tenho visto muitos adultos assim, doentes emocionalmente. Pessoas de cabelo branco, já com as suas rugas, mas estão presos a um passado, presos a uma situação que ocorreu há muitos anos atrás. Pessoas vítimas de depressão. Querido, depressão é uma doença que tem que ser tratada. Depressão não é piti, depressão não é manha, depressão não é pessoas ou alguma pessoa que quer fazer algum tipo de gracinha ou chamar atenção. Depressão, a grosso modo, é dor acumulada. Acúmulo de dor, acúmulo de decepção, acúmulo de rejeição. Depressão é uma tristeza profunda. Algumas mulheres acordam tristes e dizem, hoje eu estou meio deprê. Bobagem, isso não é depressão. Tristeza reativa, você rompeu um relacionamento, é normal estar triste? Isso é uma tristeza reativa. Teve um desentendimento com alguém? Tristeza reativa, é normal. Tem um mês que você está triste por causa de alguma situação? Absolutamente normal. Agora, há um ano que você está triste, uma tristeza profunda, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A depressão é a doença mais incapacitante que existe. Ela é mais incapacitante que o câncer. Estima-se que 350 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a doença depressão. E por muitas vezes, no meu consultório, eu contei com a graça e com o poder de Deus para ajudar pessoas. Porque eu entendi a minha limitação como profissional nessa área. Eu entendi a limitação da ciência, da psicanálise nessa área, para ajudar o paciente. E por muitas vezes, dentro do meu consultório, eu contei com o poder de Deus. Porque se há limites para a medicina, e é óbvio que há, se há limites para a ciência, e é óbvio que tem, não há limites para o nosso Deus. Deus pode todas as coisas. Eu sei que existem pessoas que precisam de uma interferência de Deus, de um milagre sobrenatural. E eu sei também que existem pessoas que precisam apenas aprender a fazer o que é certo para se ver livres das dores da alma, dos problemas emocionais. Uma criança ferida pode gerar um adulto doente da alma. A depressão tem alcançado homens, mulheres, crianças, idosos, membros de igreja, líderes, pessoas comuns, pessoas de todo tipo de religião, pessoas com uma certa posse financeira, pessoas extremamente simples. A depressão é a doença mais incapacitante. Deus pode e Deus quer curar você. E por que Deus quer nos curar? Porque Deus tem um plano na nossa vida. Querido, Deus tem um propósito na sua vida. A
Há algo que Deus quer fazer nessa terra e é por isso que você está aqui. Deus tem um propósito para você. A palavra propósito significa aquilo que se pretende realizar, aquilo que se deseja fazer. Propósito é finalidade, é intenção. Deus tem uma intenção na sua vida. Há algo que o Deus eterno deseja fazer nesta geração. E é por isso que você está aqui. E feridas na nossa alma atrapalham, impedem o propósito de Deus para a nossa vida. Nos impede de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Quando eu falo de propósito, para que você entenda melhor, vocês lembram quando começou, enfim, aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, em tantos outros lugares, aquelas lojinhas de R$ 1,99, aqueles produtos baratinhos, né, que vieram de outros países aqui para o Brasil. Enfim, quando eu e minha mãe entrávamos nestas lojas, né, nós gostávamos muito dessas lojas e comprávamos muitos itens. E era tudo bonitinho, baratinho, R$ 1,99 apenas, né? Você já comprou alguma coisa e depois não sabia o que fazer com aquilo? Pois é, eu também. E acabávamos, eu e minha mãe comprávamos uma sacola cheia com daqueles produtos. E chegava em casa, eu me perguntava, meu Deus, o que eu vou fazer com isto? Na loja era bonitinho, na loja era engraçadinho, na loja tinha um propósito. Mas dentro da minha casa, eu tinha que improvisar um propósito para aquele objeto. Eu pegava um vaso e dizia, bom, eu vou colocar flores, eu vou colocar lápis, eu vou colocar aqueles clipes ou aqueles pregos que ficam espalhados pela casa. Eu improvisava um propósito para aquele objeto. Querido, eu e você não somos bebelôs de loja de R$ 1,99. Deus não nos fez e depois não sabia o que ia fazer conosco e teve que improvisar um propósito para a nossa vida. Não, querido. Deus só fez a mim e a você porque primeiro Ele determinou um plano para a nossa vida, para só depois Ele nos fazer. As mãos de Deus estiveram sobre a nossa vida. E se nós estamos vivos, é porque primeiro, Deus tem um plano na nossa vida. E segundo, se estamos vivos, é porque nós ainda não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. E estar vivo é a garantia de que ainda não cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. E eu te afirmo, você pode ter casas, você pode ter carro, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, você pode ser casado, mas você jamais será feliz enquanto não cumprir aquilo que Deus tem para você. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Nós já participamos da maior competição da nossa vida. Ah, você sabe disso? A maior competição da nossa vida. Naquele dia, naquela noite, naquela tarde, que o seu pai e a sua mãe tiveram um namoro mais caliente, naquele dia foram liberados mais de 350 milhões de espermatozoides. É isso mesmo. Eu e você participamos da maior competição da nossa vida. Todos que corriam freneticamente, apenas um fecundaria o óvulo. Todos eles carregavam informações genéticas diferentes. E Deus olhou para todos os 300 milhões que queriam ser. Mas Deus apontou para você. Você é a escolha de Deus. Você está vivo porque Deus escolheu você. Há algo grande que Deus quer fazer nesta geração e é por isso que você está aqui. Você não precisa de dinheiro para cumprir o seu propósito. Você precisa apenas dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Apenas isso. Entregue-se nas mãos de Deus. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. E eu gosto disso. Há um texto de Jeremias que diz que Ele nos escolheu ali no ventre da nossa mãe. Ele nos chamou pelo nosso nome e Ele nos separou para fazermos algo grande para a glória dEle. Eu amo isto. Sabe por quê? Porque no ventre da mãe, uma criança não fez nem coisa boa e nem coisa ruim. Quando Deus escolheu a mim, quando Deus escolheu você, você e eu não tínhamos feito nem coisa boa e nem coisa ruim. É isso mesmo. Deus nos escolheu. Nós não tínhamos feito nada. Deus não te escolheu por causa da sua aparência. Deus não te escolheu porque você sabe manejar bem um instrumento. Deus não te escolheu por sua eloquência. Deus não te escolheu pelo seu diploma. Deus não te escolheu pelas letras antes do seu nome. De forma alguma, Deus te escolheu no ventre de sua mãe.
Você não tinha feito coisa boa. Portanto, a glória não é sua. A glória não é minha. Quando Deus nos escolheu, nós não tínhamos feito absolutamente nada. A glória não é nossa, meu querido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós somos apenas um instrumento. Mas a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Toda adoração pertence a ele. É óbvio que o privilégio de servi-lo é nosso. Mas a glória é dele. Ele nos escolheu no ventre. Não tínhamos feito coisa boa e nem coisa ruim. Deus não surpreende com seus erros. Ele não fica surpreendido. Você talvez fique, as pessoas próximas a você talvez fique também, mas ele não. Quando ele te escolheu, ele sabia muito bem o que ele estava pegando, o que ele estava comprando quando ele comprou você na cruz do Calvário. Feridas na nossa alma nos prende. Ferida na nossa alma nos marca. E feridos, nós somos perigosos. Porque nós damos o que nós temos. Tem uma história que eu gosto muito, diz que um homem queria humilhar uma outra pessoa e ele mandou que se preparasse uma bandeja cheia de lixos. E assim foi feito. E foi entregue para aquela pessoa, aquela bandeja cheia de lixos, na frente de muitas pessoas. Ele queria de fato humilhar. E a pessoa que recebeu a bandeja de lixos agradeceu o presente e disse, olha, espera um pouquinho porque eu quero retribuir. Ele foi, jogou fora os lixos, passou uma água na bandeja e colocou flores. E um cartãozinho que dizia assim, nós damos às pessoas o que nós temos no coração. Uma pessoa ferida, ela vai ferir. Um coração cheio de lixo vai dar lixo. Um coração cheio de ódio vai dar ódio. Um coração cheio de amor vai dar amor. Um coração ferido vai ferir. Deus quer nos curar. E eu penso que nós somos mais perfeitos por fora do que por dentro. Damos um jeitinho nos nossos problemas externos, tampamos uma olheira, tampamos uma imperfeição, né? E tentamos de tudo para melhorar a nossa aparência, mas nos esquecemos das dificuldades da nossa alma. Pessoas perfeitas por fora, mas deformadas por dentro. Pessoas que por fora têm aparência de vencedoras, por fora parece que elas estão felizes, elas são bem-sucedidas, estão sorrindo, mas por dentro elas estão chorando. Pessoas perfeitas por fora e deformadas por dentro. Pessoas que em convívio social, no trabalho, elas estão sempre se sentindo nada, estão sempre achando que estão sendo excluídas, se sentem rejeitadas, porque elas estão feridas e elas veem tudo pela ótica da ferida. Elas veem todas as situações e todas as circunstâncias pela ótica de quem está ferido. Deus quer nos curar. E alguns de nós colocamos uma armadura. É isso mesmo, você sabia disso? Algumas pessoas colocam uma armadura. Eu já usei uma armadura dessa. Por que alguém usaria uma armadura? Pessoas que já foram muito feridas e têm medo de ser feridas novamente e colocam uma armadura assim para se proteger. É isso mesmo, se proteger de novas feridas. Quem é que nunca foi ferido? Feridas da alma é a convivência de uma pessoa com uma outra pessoa. Nada nessa terra, meu querido, tem poder de ferir a alma do ser humano. O que fere aqui nessa terra, o que é ferido nessa terra é o nosso corpo. Um sapato apertado fere o nosso corpo, uma roupa pode ferir o corpo, uma folha de papel pode ferir um corpo, um animal pode ferir um corpo, uma planta pode ferir, uma planta com espinho pode ferir um corpo, mas nada disso fere a alma. Você já viu alguém triste porque a roseira não produziu rosa naquele ano? Claro que não. Então o que fere a alma? Feridas da alma é o contato de um ser humano com outro ser humano. A nossa alma é superior. O corpo veio dessa terra e tudo que é da terra vai ferir o homem. A alma não, a alma vem de Deus. Por isso, nada nessa terra tem poder de ferir a nossa alma. Mas alguém que é superior, que é o ser humano, pode ferir a alma. Apenas a convivência de um ser humano com outro ser humano fere a alma. E é por isso que nós nos protegemos. Quem já foi ferido, coloca uma armadura porque não quer ser ferido novamente. Algumas pessoas dizem, eu não vou mais me envolver. Existem pessoas talentosíssimas que poderiam estar fazendo uma grande obra para a glória de Deus. Estão apenas assentadas dentro de uma igreja, sem fazer absolutamente nada. Querido, não importa a sua religião, Deus te escolheu para que você faça uma grande obra para a glória dele.
dele. Não existe, todo ser humano é criatura de Deus. Não existe religião que possa dizer isso. Deus é apenas da minha religião. De forma alguma. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a humanidade. Toda a humanidade. Eu sirvo a Deus dentro desta igreja. E você precisa também de servir ao seu Criador. E às vezes quando nós estamos feridos, nós não somos aquilo que deveríamos ser. Eu sei o que é isso. Eu já coloquei uma armadura dessa. Membro é ferido, liderado é ferido, líder também é ferido. Líderes são feridos. E eu já fui muito ferida. Líder é ferido, uma aliança que é quebrada. Uma pessoa que entra na sua vida sem pedir e vai embora sem despedir. Alguém que você ajuda tanto e a pessoa paga tudo aquilo com atos de ingratidão, com palavras duras. Pessoas que você investiu sua vida, seu tempo, suas finanças e de repente elas saem da sua vida e às vezes ainda saem fazendo comentários desnecessários, às vezes calúnia. Isto fere muito o ser humano, fere muitas pessoas. E eu coloquei a minha armadura e eu dizia para Deus, Senhor, eu vou entrar na igreja depois que o culto tiver começado e antes do culto terminar, eu vou embora. Eu fiz isso algumas vezes, até que um dia Deus disse para mim, Juliana, a obra que eu tenho para você é muito grande, você não pode se esconder. Se você foi ferida, você vai vir a mim e eu vou te curar, mas você não pode se esconder. Ah, meu querido, Deus tem uma obra grande para a sua vida. Você não pode se esconder. Se você foi ferido, você precisa de ir até o Deus que cura. O Deus da igreja, ele não fere ninguém. Deus vai curar você. Deus vai restaurar você. Mas você não pode mais se esconder. Você precisa de se entregar nas mãos de Deus e permitir que Ele cure a sua alma e restaure você. Porque você jamais será feliz enquanto você não cumprir o plano de Deus para a sua vida. Talvez você se sinta tão incapaz. Talvez você ache que não é capaz de realizar aquilo que Deus colocou em você. Talvez o seu sonho seja maior que você, maior que a sua igreja, maior que a sua nação, maior que a sua denominação. Mas eu te garanto, o seu sonho não é maior do que o seu Deus. E se Deus colocou no seu coração um sonho, é porque você tem toda a capacidade para realizar. Você tem duas escolhas. Ou viver sentindo pena de você, chorando pelos cantos, revivendo o seu passado de dor. Ou você pode também pegar essa dor e essa dificuldade, entregar nas mãos de Deus e permitir que Ele faça uma grande obra. Eu entreguei o meu passado nas mãos de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero falar sobre o meu pai. Meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca me deu uma correada, meu pai nunca me colocou no cantinho da disciplina. Meu pai nunca falou nenhuma palavra dura comigo. Meu pai também nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca me colocou para dormir, nunca me chamou de princesa, nunca me levou no hospital, quando por 3 vezes eu tive que levar alguns pontos em algumas partes do meu corpo. Meu pai não estava ali para segurar na minha mão quando eu chorava na hora da anestesia. Meu pai não estava ali para dizer para mim, papai está aqui, querida. Meu pai nunca orou por mim nas noites que eu tinha muita insônia e estava com muito medo. Meu pai não era ausente. Meu pai era inexistente. Meu pai nunca existiu. A minha infância toda eu passei em função do meu pai. Eu amava uma pessoa que não existia, que nunca existiu. Eu sentia o cheiro do meu pai, eu sentia o beijo do meu pai em mim. Eu imaginava o meu pai me buscando na escola. Eu imaginava o meu pai me carregando nos braços. Isso nunca aconteceu. Na minha adolescência, eu passei a entender que o meu pai optou por não fazer parte da minha vida. Na adolescência eu descobri que o meu pai tinha uma família e que ele não quis que eu fizesse parte da vida dele. Na adolescência eu passei do amor que eu tinha pelo meu pai na infância a odiá-lo. Eu passei pela vergonha de mostrar a minha identidade, está ali o nome da minha mãe e não tem o nome do meu pai. Não tem nada, está um vazio. E aquele vazio presente que me lembrava o tempo todo que o meu pai não me quis. Isso me causou muita dor, muita revolta. E eu passei a odiar o meu pai.
Eu queria descobrir onde o meu pai morava. Eu queria acabar com a vida dele. Eu queria destruir a família dele. E eu tive um encontro com Deus eterno, muito jovem, com 16 anos de idade. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi: eu sou seu pai. Deus me disse exatamente aquilo que eu precisava. Deus falou para mim: eu estive com você em todas as suas formaturas. Para mim, formatura sem pai era uma coisa difícil de engolir. E quando Deus me disse essas palavras, eu me vi com 5, 7 anos de idade, com alguns coleguinhas, no dia da formatura, e ali naquele momento tinha algumas pessoas desconhecidas, e eu imaginava: quem sabe o meu pai veio me ver. E eu tentava fazer gracinha, chamar a atenção daquela pessoa, né? Porque filho faz isso, né? Filho chama a atenção da gente o tempo todo. Mas o meu pai, na verdade, nunca foi, meu pai dessa terra, nunca foi em nenhuma das minhas formaturas. Terminava aquela formatura, aquele homem desconhecido levava um presentinho para um dos formandos. Mas o meu Deus, o Deus eterno, disse: eu estive com você em todas as suas formaturas. No seu nascimento, Deus disse para mim, eu estava lá. Querido, meu processo de cura não foi fácil. Foi longo e doloroso. Eu tive que confessar minha dor, tive que confessar minhas mágoas, e Deus me mostrou alguns sentimentos que fez parte da minha vida por muitos anos. O sentimento de inconveniência, de inadequação. Era comum, era normal em qualquer lugar, eu me sentia assim, inadequada. Deus me deu um bom marido e mesmo assim, às vezes à noite, deitada, já de madrugada, eu me sentia mal, me sentia inadequada. E era um sentimento que talvez fez parte da minha vida desde a infância, ou talvez desde o ventre, por ter atrapalhado a vida da minha mãe. E quem sabe, atrapalhei também a vida do meu pai. Mas eu posso olhar para esse meu passado e eu não tenho mais problema com ele. São apenas lembranças que existem no meu coração. Porque dentro de mim há apenas uma cicatriz de tudo que me aconteceu. E essa cicatriz Deus permitiu que ficasse para que eu jamais esquecesse a grande obra que Ele realizou dentro de mim. E qualquer pessoa que passa por isso, pode vir até a mim e receber a cura que eu recebi. Eu tinha tudo para não ser o que eu sou. Eu sou filha de mãe solteira e pai casado. Meu pai era casado quando ele se envolveu com a minha mãe. Ele já tinha filhos, eu sou a caçula do meu pai e sou a primeira filha da minha mãe. Os meus avós maternos eram batistas fiéis. A primeira igreja batista do Barreiro, ela foi fundada na varanda da casa dos meus avós. Os meus avós participaram do avivamento que aconteceu aqui no Brasil nos anos 70. A minha tia, irmã da minha mãe, foi batizada no Espírito Santo dentro da casa dos meus avós quando ninguém sabia o que era o Espírito Santo. Ela começou a orar em línguas espirituais, e ela orou em línguas por 8 horas seguidas. A minha avó achou que a minha tia estava ficando doida e mandou chamar o médico. Nesse intervalo, o pastor da minha avó chega lá e diz assim para ela: Dona Maria, isso é o Espírito Santo. No dia seguinte que a minha tia tinha sido batizada no Espírito Santo, ela estava lavando roupa e ela começa a orar em línguas novamente, e ela entra na casa de uma vizinha que tinha uma criança ali paralítica. Ela pega aquela criança no colo, orando em línguas, levanta aquela criança para o alto, orando em línguas, coloca aquela criança no chão e a criança sai andando. A graça e o poder de Deus estavam dentro da casa dos meus avós. A minha avó era pregadora do Evangelho. O meu avô ele tinha dons de revelação, coisas maravilhosas que hoje eu quase não vejo. A vovó pregava o Evangelho em ônibus, em vilas e para doutores. E enquanto tudo isso estava acontecendo na casa dos meus avós, a minha mãe estava fazendo outras coisas. A minha mãe estava aprontando e nisso ela engravidou. Gravidez nos anos 70 era motivo de muita vergonha e muito constrangimento. E minha mãe fez de tudo para tentar esconder a gravidez, mas se tem alguma coisa que não se pode esconder, é a gravidez. E quando a avó descobriu que minha mãe estava grávida, ela tinha um problema pela frente, contar para o vovô. O meu avô era um homem muito rígido e não aceitaria nem em sonhos a gravidez de uma das filhas antes do casamento. E nesse intervalo,
a minha avó foi convidada para a inauguração em uma série de conferências na Igreja Batista Central, na cidade de Capim Branco, aqui em Minas Gerais. A vovó aceitou o convite do pastor e perguntou ao pastor se durante as noites da conferência, ao invés de ir para a casa de alguns dos irmãos ali próximo, se ela poderia passar a noite na igreja, no altar da igreja, porque ela tinha uma batalha em oração para ganhar. A minha avó era uma mulher de muita oração. A vovó orava até Deus falar com ela. E não importava se isso fosse demorar 3 dias, 4 dias, enfim, ela ficava orando até Deus falar algo no coração dela. E durante 7 noites, no altar da Igreja Batista Central, na cidade de Capim Branco, eu fui gerada. Ali naquele altar tão simples, a vovó orou por mim. A vovó dizia para Deus: Senhor, pega essa criança que é fruto de pecado e faz dessa criança uma bênção. Faz dessa criança, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Um profeta saiu da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém sabia que minha mãe estava grávida, pouquíssimas pessoas da família. Mas Deus tirou aquele homem lá do Rio de Janeiro e levou lá na casa dos meus avós, no Barreiro. E aquele homem apontou o dedo para a barriga da minha mãe e disse assim: assim diz o Senhor, você pecou e essa criança vai morrer. A minha mãe só sabia chorar. Minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, mas a minha avó tinha a arma secreta, o poder da oração. E durante as noites da conferência, a minha avó orou por mim. A vovó dizia: Senhor, levanta essa sentença, deixa essa criança viver, faz dessa criança um milagre, permita que ela viva. Querida, era muito mais fácil para a vovó ter permitido que Deus me levasse, seria um aborto espontâneo. Ela não passaria por tantas vergonhas como ela teve que passar. Uma senhora virou para a vovó e disse: Dona Maria, aonde estava o Deus da senhora quando a senhora estava fazendo a obra dele e ele não cuidou da família e da filha da senhora? A minha avó guardou o silêncio. Ela não disse nada, mas eu costumo dizer que eu sou a resposta de Deus para esta senhora. Deus estava no trono, regendo todas as coisas e fazendo com que tudo contribua para o bem daqueles que amam a Ele. Por 7 noites, ali naquele altar, vovó orou por mim. Querido, se a minha vida estivesse nas suas mãos, eu estaria aqui hoje. Se a minha vida dependesse de você, eu estaria aqui hoje. A minha vida não dependeu de você, dependeu do Deus eterno. E da minha avó, Dona Maria Flor de Maio, uma senhora de 1,5 m. Eu não sou 1% do que ela foi, mas tudo que eu sou eu devo a ela. Mas a sua família está nas suas mãos. Os seus filhos estão nas suas mãos. O seu casamento está nas suas mãos. Você não pode desprezar a sua família, desprezar os seus filhos. Pague um preço de oração. Talvez você pense: olha, a vida que eles escolheram, o caminho que eles estão é tão difícil. É difícil para você, mas não é difícil para o nosso Deus. Deus pode todas as coisas. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Quando terminou a conferência, a vovó contou para o vovô que minha mãe estava grávida. O vovô chorou muito, mas aceitou. A minha mãe aceitou a criança. E eu costumo dizer que Deus, ele é especialista em mudar pessoas, e eu sou prova disso, porque eu fui a neta preferida do meu avô, uma das preferidas do meu avô, e da minha família, eu sou a única pastora. A única que continua fazendo aquilo que a vovó fazia, ajudar pessoas. Esse momento é um momento de perdão. Você precisa perdoar. Talvez você esteja preso a seus pais, que talvez nem estejam mais nessa terra. Talvez preso a uma situação do passado que te magoou tanto, que você precisa perdoar. Perdoe seus pais, perdoe seu cônjuge, perdoe alguém que lhe feriu. Talvez você tenha que perdoar até o próprio Deus. Eu sei o que é isso. Alguns anos atrás, quando a minha mãe faleceu, a minha mãe, como eu disse para vocês, ela sofreu de depressão por muitos anos. Então, eu não tive a presença da minha mãe na minha infância, nem na minha adolescência tão próxima a mim, porque ela estava presa emocionalmente. Quando a minha mãe acordou da depressão, eu estava casada. Ela foi para a minha igreja e ela percebeu que a filhinha dela tinha crescido. Aí eu e minha mãe viemos a ter um relacionamento. Eu vim aprender a ser filha e ela veio aprender a ser mãe. E quando, alguns anos atrás, 8 anos atrás aproximadamente,
20 de dezembro, minha mãe estava internada, eu tinha feito todo tipo de oração que você possa imaginar para Deus curar minha mãe. Todo tipo de oração. E dia 20 de dezembro, meio-dia, eu levei a maca da minha mãe até a porta do CTI. Ali eu não pude entrar mais. E eu disse para minha mãe, mãe, eu não posso ir mais com a senhora, mas Jesus está com a senhora. Ela me disse as suas últimas palavras, eu te amo, minha filha. Eu disse, eu te amo, mãe. Eu a beijei, ela me beijou. E 2 horas depois, ela se foi com Jesus. Eu perdi minha mãe para Jesus. Mas eu estava me perdendo naquela dor. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ler Bíblia, eu não conseguia ir à igreja, eu estava me perdendo naquela dor. Era uma angústia, era uma tristeza tão grande. E 3 meses depois, naquela angústia, eu estava sozinha na minha casa uma noite, orando e chorando muito, eu chorava, apenas chorava. E eu senti a presença de Deus ali dentro da biblioteca da minha casa. E Deus disse para mim, Juliana, você está com problema comigo. Eu disse, é mesmo, Senhor, estou. Quantas pessoas que eu já orei e o Senhor curou. Eu precisava da minha mãe. Os meus filhos precisavam da avó. E naquele momento, naquela noite, eu me rompi diante de Deus. Eu contei para Deus tudo que estava no meu coração, me rompi como uma represa. Eu falei para Deus tudo que estava no meu coração, com todo respeito, porque eu sei quem Ele é e sei quem eu sou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali orando e chorando, mas quando terminou, eu estava limpa. E eu pude dizer para Deus, Senhor, entre nós nada mudou, eu continuo te amando. Querido, Deus nunca me falou porque curou, porque levou a minha mãe. Deus nunca me falou. Mas eu te afirmo, Ele me curou da minha dor. Não dói mais. Não tenho mais aquela dor, aquela tristeza profunda. Talvez você nunca tenha falado, nunca tenha decodificado, mas no fundo você pensa, por que Deus não cuidou da minha família? Eu estava servindo a Ele. Por que Deus não cuidou dos meus filhos? Eu estava fazendo uma grande obra para a glória dEle. Eu estava fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Por que Ele não cuidou do meu casamento? Talvez Deus jamais lhe responda porque estas coisas aconteceram, mas eu te asseguro, Ele vai curar a sua dor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você neste momento. O Espírito Santo é o único que pode entrar aí agora na sua casa, no seu coração e curar a sua alma, restaurar a sua vida, para que você volte a viver. Feche os seus olhos. Oh, amado Espírito, assim como o Senhor fez uma grande obra em mim e tem feito através de mim, faça também nesta vida. Cura este coração agora. Esta pessoa que chora, esta pessoa que está se derramando em lágrimas, essa pessoa que foi tão ferida, essa pessoa que foi tocada de forma indevida, que se sente suja. Meu Deus, essa pessoa que foi traída, essa pessoa que foi abandonada. Senhor, alcance essa pessoa ferida, essa alma ferida. Restaure esta alma, cura esta alma. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor tem competência para fazer. Levanta essa pessoa agora, arranca todas as correntes emocionais que têm prendido esta pessoa e faz dele uma grande bênção, um grande instrumento nas tuas mãos. Oh, Espírito Santo, segura nas mãos dessa pessoa, ergue esta pessoa, que ela possa se levantar para o destino que o Senhor traçou para cada um de nós. Eu abençoo em nome de Jesus. Meu querido, que o Eterno te abençoe. Até uma próxima vez, se Deus quiser.